Maranata, o Senhor logo vem e nós iremos com Ele. Meu amado, meu querido, minha querida, meu jovem, meu querido adulto, meu querido idoso, idosa, se você está passando por alguma dificuldade, alguma luta, alguma depressão, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Meus amados, a gente vai abordar sobre, será que uma pessoa pode permanecer espiritualmente? Sim, se nós não permitirmos que uma atitude incrédula tome conta de nós, estaremos o quê? Respirando espiritualmente, expirando ao confessar o nosso pecado e inspirando ao usar o amor e o perdão de Deus. Isso renovará a nossa fé e nossos clamores em favor do derramamento do Espírito Santo. Essa relação é semelhante com o que temos com nossos filhos. Quando um de nossos filhos é desobediente, ele continua sendo nosso filho. Porém, sentimos que isso afeta nossa relação. Pode ser que a criança não queira nem olhar nos nossos olhos. Essa alteração da relação se corrige através da confissão. Mesmo depois de muito tempo, uma pessoa pode voltar a se tornar carnal. A Bíblia nunca diz uma vez salvo e sempre salvo. Nossa natureza pecaminosa existe. Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Através de uma vida com o Espírito Santo e com Jesus em nossos corações, o poder do pecado se rompe, de maneira que podemos ter uma vida cristã feliz e sólida. Nossa justificação se baseia só em Cristo Jesus, a qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santificação e redenção, como está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 e 31. Se nós nos tornarmos carnais novamente, devido à nossa constante negligência espiritual, ou por falharmos na respiração espiritual, podemos ter a certeza de que o Redentor nos espera compassivamente. É importante saber como podemos ser renovados pela graça de Deus e como conservar uma vida espiritual saudável. Ninguém deve permanecer carnal. Como indivíduos e como igreja, devemos recordar o que Randy nos disse. Por acaso pensamos que a ressurreição da igreja de Deus da morte espiritual pode acontecer sem esforço? Como a gente vê em Efésios capítulo 5, verso 14. Ter uma vida em plenitude na terra, ter uma vida eternal, a salvação de muitas pessoas, de nosso agradecimento pelo sacrifício, tudo isso faz o nosso esforço valer a pena. Nosso foco principal deve ser o esforço para nos reunir com o nosso Senhor Jesus pela manhã durante o nosso tempo devocional, pois é ali que Ele nos encherá de poder. Podemos ler o seguinte texto sobre o apóstolo João. Dia a dia o seu coração era atraído a Cristo, até perder de vista a si próprio pelo amor ao Mestre. Seu temperamento ressentido e ambicioso cedeu ao poder moderador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou o coração. O poder do amor de Cristo opera a transformação do caráter. Esse é o resultado certo da união com Jesus. Quando Cristo habita no coração, transforma o que? A nossa natureza. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, como está em Salmo 119, verso 8. Obrigado, Pai, por nos guiar e porque eu posso dizer, eu me regozijo na sua promessa, como alguém que encontra grande despojo. Salmo 119, verso 162. Interessante, né? Olha que interessante. Um ponto muito importante, não devemos apenas orar pelas pessoas, mas devemos o quê? Nos interessar por elas. Por isso, dá vida à oração intercessória. Então, é importante você orar pelas pessoas, mas diga também que você está orando por elas. É importante também. Jesus é o nosso maior exemplo. Em Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, lemos: quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele de uma forma corpórea, como pomba. O Espírito Santo diz assim o seguinte acerca desse evento. Em resposta à sua oração, o Pai, celestial, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu como pomba e pousou sobre ele. É maravilhoso ver o que aconteceu no seu ministério. Manhã após manhã, eles comunicaram com o seu Pai celestial, recebendo diariamente o novo batismo do Espírito Santo. Se Jesus necessitava de um novo batismo do Espírito Santo, imagina o quanto nós necessitamos, que somos seres falhos e caídos, né? A forma mais importante de preparar antes de compartilhar a mensagem com o certo indivíduo é orar por elas. O Espírito Santo diz assim: por meio de muita oração importa que trabalhemos pelas almas, visto que esse é o único método pelo qual podemos atingir os corações. Evangelismo, página 341. E para terminar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei o quê? Ou curarei a sua terra, como está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Então, meus queridos, esse é o segredo. Que a gente possa
buscar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma. E assim nós vamos ser abençoados e vai se cumprir o que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você compartilha esse vídeo com outras pessoas, um abraço.